Às vezes, o que você ouve no meio da noite não é só o vento. Nem sempre a voz que te chama é de quem você ama. Os antigos contam histórias sobre criaturas que espreitam nas sombras, seres que sabem usar sua voz e suas memórias. Eles observam, eles esperam. Esta é a história de Micaela e da noite em que ela descobriu que alguns segredos da floresta nunca deveriam ser chamados pelo nome. Skinwalker, quando ele vier, não chame. Olá, eu sou a Si do canal Lendas e Afins. Sejam todos bem-vindos. Hoje o relato é sobre uma criatura da floresta que dizem ser o Skinwalker, o troca-peles, figura do folclore navarro e de outras tribos nativas americanas, que são descritos como bruxas poderosas capazes de se transformarem em animais, possuir pessoas para praticar malefícios. São seres que operam no reino das sombras e são consideradas perigosas, especialmente à noite. Bora conferir? Brian e Micaela são de uma linhagem de indígenas há 10 gerações de curandeiros e curandeiras, por parte da família da mãe. Os dois irmãos sempre iam nos finais de semana na casa dos avós nativos que costumavam contar histórias e lendas, fazendo com que os dois sempre mantivessem a mente aberta. Eles levavam os dois para a floresta caçar e ter um contato maior com a natureza, ensinando-os o que se pode comer, quais ervas usar e o que está na floresta que pode espantar o mal, como o zimbro, coisas que a maioria das crianças jamais pensariam em fazer, atividades totalmente fora dos padrões. Ao contrário dos avós, o pai de Micaela e Brian era cético demais e sempre tinha uma explicação para tudo. Em 2018, se mudaram para uma pequena cidade em St. Louis, Missouri, no lado de Illinois, no rio Mississippi, com uma floresta que cruzava todo o quintal nos fundos da casa. Em uma noite, o cachorro de Micaela começou a latir para ir para fora, como de costume para fazer suas necessidades. Eram 3 horas da manhã quando ela levantou para levar seu cãozinho ao quintal. Com uma coleira extensiva e uma lanterna na mão, ficou esperando. Mas ele estava demorando um pouco e Micaela pensou que ele tinha de se distraído para brincar entrando mata adentro. Então ela falou: "Vem pra cá!" Como ele não estava vindo, ela usou o apito para ele entender que era para vir para casa. Porém, seu cão voltou choramingando e em total estado de alerta. Micaela disse: "O que foi, Cícero? O que aconteceu?" Ela notou um silêncio que só quem caça sabe que, quando a floresta fica em silêncio, que você não escuta nenhum grilo, é porque há um predador na área. Ela estranhou e ficou observando ao seu redor, e a tensão começou a aumentar. Seu cão Cícero estava grudado em suas pernas com medo de algo. Seus cabelos começaram a se arrepiar, e ela sabia que tinha algo muito errado. Ouviu uns rosnados, seguiu o olhar de Cícero quando se deparou com uma criatura atrás das árvores, com corpo humanoide, pelos irregulares e face cadavérica. Em choque, Micaela sentiu o olhar da criatura penetrar os seus.
Sentindo um pavor enorme, começou a rezar e começou a andar de ré até chegar mais perto da porta. Nesse momento, ela sabia que a criatura poderia ser muito mais rápida que ela, e o medo de ser morta crescia. Então usou todas as suas forças para correr até a porta. Fechou-a e começou a apagar todas as luzes e se certificar que todas as janelas estivessem fechadas. Seu irmão acordou com um barulho e foi até a cozinha, imaginando ser um invasor. Deu de cara com Micaela e perguntou: Micaela, o que está acontecendo? Shhh! Tem uma criatura lá fora! Essa coisa está lá fora! Que coisa? Você lembra das histórias da vovó sobre o troca-peles? Micaela sussurrou ao irmão, porém Brian ainda estava meio cético, achava que era alguém que poderia machucá-los. Na cultura navarro, é meio que um tabu falar o nome dessa criatura, pois traz azar. Brian não achava que fosse essa criatura. Micaela diz ao irmão: Vamos ter que averiguar todas as janelas, veja se estão todas fechadas. Cícero, o cão, se escondeu debaixo de uma mesa. Quando acabaram de checar tudo, ouviram uns rosnados lá fora e puderam ver a silhueta da criatura passar pela porta de vidro que tinha uma cortina e ir em direção às janelas. Então Brian viu que o que a irmã falava era real. A criatura parecia que tinha um corpo humano com patas traseiras enormes, com um focinho comprido. Não fazia mais sentido achar que era algo desse mundo. Dava para ver o andar da criatura, com certeza não era humano. Os dois ficaram petrificados, de medo, olhando a criatura passar em cada janela, rosnando. As batidas de seus corações estavam descompassados e a respiração entrecortada. A tensão só aumentava à medida em que a criatura voltava para a porta para girar a maçaneta. E Brian percebeu que não estava trancada. Com Micaela congelada de pavor, Brian tinha que fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais, então correu o mais rápido possível e travou a fechadura. Foi quando ouviu uma voz saindo da criatura, e era a voz do seu avô. Brian, abra a porta! Deixe-me entrar! Não seja mal educado. Brian, você tem que abrir a porta. Meio hipnotizado, Brian tateou momentaneamente, pois o avô era uma pessoa muito importante na vida dele. Sua energia estava sendo drenada pela criatura e por pouco quase abriu a porta. Mas Micaela diz: Não abra a porta, não é o vovô. Segundo os avós, a criatura precisa de uma permissão para entrar em sua casa. Ele não pode entrar a menos que você deixe. E por esse motivo a criatura usa a voz de pessoas importantes para você. Ela tenta te ludibriar, fazendo você pensar que é alguém que você conhece. Então, os dois ficaram ali observando até que a criatura fosse embora. Quando amanheceu, os dois tentaram contar ao pai, mas cético não acreditou em nenhuma palavra do que disseram e disse: Desculpa, mas isso é ridículo. Deve ser alguém querendo pregar uma peça em vocês. Brian fala para o pai: Sendo sincero, eu não sei, mas eu nunca fiquei tão assustado em toda a minha vida. Então o pai deu risada, achando que tudo não passava de uma piada. Micaela foi trabalhar, mas antes ligou para a avó, contando todo o ocorrido. Ela falou que a criatura iria voltar e ela precisava comprar algumas coisas para proteger o lugar, como cinza de zimbro para colocar ao redor da casa
e queimar sálvia enquanto recita uma reza. Mas nesse dia, Micaela não conseguiu sair antes do trabalho para comprar o que precisava. Chegou quando o sol já tinha se posto. Estacionou o carro e, como já estava escuro, o medo começou a tomar conta dela novamente. Para Brian, não foi diferente. A ideia de voltar para casa com a noite chegando era algo que o deixava extremamente nervoso. As portas foram trancadas, as janelas fechadas. Decidiram esperar o pai ir dormir para jogar algo para se distrair até que o sono viesse. Vai que a criatura não viesse mais. Porém, quando deu 2h30 da manhã, ouviram um barulho. Micaela fala: Você está ouvindo isso? Sim, eu estou ouvindo. Eram umas batidas misturadas a rosnado que ficavam mais agressivas conforme ia passando o tempo. De repente, ficou uns 2 minutos em silêncio. Quando viram a silhueta da criatura na janela, como na noite anterior, então as batidas se intensificaram e eles começaram a rezar, algo que a avó tinha lhes ensinado. Eles estavam com medo que, com as batidas fortes, o pai acordasse e abrisse a porta, pois não acreditavam nessas coisas. As batidas se tornaram pancadas na porta. Parecia que quanto mais eles rezavam, mais a criatura ficava irritada. Então o pai desceu. Brian, Micaela, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Pai, não abra a porta, por favor. É aquela criatura. Não abra a porta, pai. Pai, não. São 2h30 da manhã, Micaela. Isso tem que acabar. Ele abriu a porta e ficou de frente para a criatura, petrificado. A respiração quase nem existia, de tanta tensão no ar. Micaela e Brian nem se mexiam, de mãos dadas. A única coisa que faziam era apertar suas mãos. Aquela hora pensaram: ixi, já era. Não podiam fazer mais nada. Não havia espaço entre o pai e a criatura. Mas, ao invés de atacar, a criatura ficou em 4 patas e fugiu para a floresta. Então o pai fecha a porta, incrédulo e chocado ao mesmo tempo. Então Micaela pergunta: Pai, você está bem? Já foi. Vão dormir, vão! Então cada um foi para o seu quarto, até o dia amanhecer, quando Micaela, sem pestanejar, comprou o que precisava para a proteção da casa. Fez como a avó a instruiu: colocar as cinzas de zimbro ao redor da casa, começando do norte ao leste, do sul ao oeste e voltar para o norte, até ela conseguir cobrir todo o perímetro da casa com as cinzas. Depois de fazer isso, ela começou a queimar a sálvia pela casa. Nesse momento, o pai chega e pergunta: O que está fazendo? Garantindo que aquela coisa não volte. Não iremos falar sobre isso? Não. Dava para ver que nos olhos do pai havia medo, porém era como se ele não quisesse acreditar no que aconteceu, como se não passasse de um sonho. Então ele disse: Se eu não posso explicar, então não é real. Pai, você viu! Foi real! E Brian afirma: Pai, admite que você também viu aquela coisa. Mas não adiantou, a teimosia do pai não deixou que ele admitisse. Micaela explica que os indígenas acreditam que ao assobiar, murmurar ou cantar algumas melodias específicas,
você permite que essa criatura te encontre. Ao apitar para seu cãozinho voltar, fez com que a criatura focasse a atenção sobre eles. Hoje, Micaela mora com seu noivo, mas cada vez que visita o pai e o irmão, garante que a linha de zimbro esteja protegendo-os. Não se sabe se foi isso, mas a criatura nunca mais voltou. O que acham que poderia ter sido? Será que por terem tido contato com a cultura dos avós, Brian e Micaela podem ter deixado a mente deles lhes pregar uma peça? Mas e o pai deles, por que não admitiu? Não conseguiu explicar e achou que eles tiveram uma alucinação coletiva, é isso? Eu tenho uma teoria, mas é só uma suposição, não é nada comprovado, mas... E se? E se for experimentos de laboratório que dizem que alguns governos fazem, como aquele projeto Abigail? Já sabem sobre esse projeto? De um cientista pós-guerra que usou a sua própria filha para fazer um experimento de laboratório e transformou-a num monstro. O corpo dela teve tantas alterações que ficou irreconhecível. Não dava para dizer que aquilo era um ser humano. E se for verdade, quem garante que esses experimentos pararam? E se esse negócio de lobisomem, pé grande e outras criaturas que algumas pessoas dizem que viram, for esses experimentos? Ou será que talvez abrir um portal de um mundo paralelo onde essas criaturas vagam aqui de vez em quando? Me diz aí, você tem alguma teoria? Quero saber. Se gostaram, se inscrevam, curtam e compartilhem. Muito obrigado, até o próximo relato. Fui!